Canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar duas coisas nesse vídeo. A primeira coisa são grupos já definidos da Copa do Mundo de 2026. Como todo mundo já sabe, rolou o sorteio na tarde dessa sexta-feira dos grupos, da Copa do Mundo e tudo mais. Bom, galera, como infelizmente ainda vai ter a repescagem, não todos os grupos estão definidos aqui. O que eu vou fazer é passar os grupos que já estão definidos, beleza? Da Copa do Mundo de 2026, beleza? Então não vai ser pela ordem, vai ser de fato os grupos que já tem 4 seleções neles, né? Vamos ao primeiro grupo, que eu vou citar aqui. Vamos lá. Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Bom, grupo C, Copa do Mundo. Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Grupo E, Copa do Mundo. Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Grupo G, Copa do Mundo. Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Grupo H, Copa do Mundo. Vamos lá, gente. Argélia, Áustria, Jordânia e Argentina. Grupo J, Copa do Mundo. Gana, Panamá, Inglaterra e Croácia. Grupo L, Copa do Mundo. Bom, gente, os amigos perceberam aí que esses grupos, já estão definidos. Mas o restante dos grupos ainda não está definido. 3 seleções. Em um aqui, pelo que eu pesquisei, tem 2 seleções faltando. Bom, gente, é difícil passar aqui, os outros grupos, porque sempre vai estar faltando. Então, o que eu vou fazer, galera? Quando tudo tiver definido, no ano de 2026, a repescagem já tiver acabado, eu faço um vídeo só falando de Copa do Mundo, beleza? Passando todos os grupos, tudo bonitinho, tudo beleza. Por enquanto, é o que dá para fazer, isso aqui que eu estou fazendo, beleza? Já que não temos, repito, todas as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026. Teremos ainda a repescagem no ano que vem. Então é isso, galera. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Começando notícias do Mercadão da Bola. Gabriel Souza, goleiro, oficializado pelo Santa Cruz. Alex Juan, lateral, oficializado pelo Santa Cruz. Guto Ferreira, treinador, saiu do Remo, não fica. O Coritiba também aqui não chegou a um acordo com o Mozart, treinador, e também saiu. Ele que subiu o Coxa, para a Série A. Fernando Seabra deve assumir o Coritiba. Vamos lá, gente. Chicão Castelo Branco é o novo treinador da Seleção de Futebol de Areia do Brasil. Beleza? Sérgio Ramos deve sair do Monte Rei, gente. Ele não deve ficar no clube mexicano para as próximas temporadas, não. Segundo informação. Mas também não vai se aposentar do futebol, não, tá? Vale dizer. Tem propostas. Aqui também. Vamos lá, gente. Eu já havia falado isso em outros vídeos, mas o Pedro Caixinha foi oficializado, tá? Português como novo treinador do Juárez, do México. Aqui também. Vamos lá, gente. Leandro Cabecinha é o novo reforço, ele é um atacante do Bragantino do Pará, para o Campeonato Paraense de 2026. No começo da semana, o Ramon Dias foi demitido pelo Internacional de Porto Alegre, o Abel Braga contratado para o seu lugar. Mais bom que se sabe é que Abel só fica até o final do ano. Eu já falei aí, que o Remo não vai ficar com o Guto Ferreira para a próxima temporada. Não chegaram a um acordo para que ele permanecesse. E o favorito para assumir o Inter na próxima temporada
é o Guto Ferreira. Vamos lá, gente. Matheus Montenegro foi eleito, né? Há uma semana, numa eleição que houve no Fluminense, o novo presidente do clube, no triênio, né? Ele vai assumir o clube a partir de 2026 e vai passar em torno de 3 anos como presidente do Fluminense, o Matheus Montenegro, Fluminense do Rio, né? Vamos lá, gente. O jogador Dileno tá indo pro Deportivo Cali, tá saindo do São Paulo. Jogador Silvano, centroavante, fechou com 13 de Campina Grande. O jogador aqui, vou dar uma checada. Vamos lá, gente. Ramon Carvalho, esse jogador fechou com o Náutico. Edgar Montemor é o novo executivo de futebol do Novo Horizontino. Nilson Júnior e Edson Silva fecharam com o Jaguar de Pernambuco. Portel, esse jogador fechou com o Maguari de Pernambuco. Vamos lá, gente. O jogador Nico Ferreira chegando para o Clube do Remo em definitivo, ao que parece. Marcelo Rangel, goleiro, renovou contrato com o Clube do Remo. Bom, vamos lá, gente. Pedro Maicon, centroavante, fechou com o Vitória das Tabocas, Vitória de Santo Antão, para a Série A do Campeonato Pernambucano 2026. Daniel Guedes, lateral, fechou com a Juventus da Rua Javari para o Campeonato Paulista 2026. O Primavera, também de São Paulo, fechou a contratação de Gabriel Poveda, atacante, para 2026. Inzago Silva, filho de Thiago Silva, assina contrato profissional, primeiro da carreira, com o Chelsea. Leice Vila Real, oficializado como novo reforço do Cruzeiro, já para 2026. Vamos lá, gente. Rafa Silva, centroavante, fechou com Vila Nova de Goiás. Ele saído do América Mineiro, né? Bom, Edwin e Quinteiro, irmãos gêmeos, né? Saíram do Independente, acho que é do Equador, se não estiver enganado, e vão jogar no Arsenal, da Inglaterra. Vamos lá, gente. Dodô, ex-Vila Nova, tá fechando com o Náutico. Aqui também, o zagueiro Manuel não fica no Fluminense para a próxima temporada. Vamos lá, gente. Notícias relacionadas agora ao Sport Clube do Recife, né? Aqui em Pernambuco. Riquelme Felipe, zagueiro, foi vendido por 8 milhões do Sport para o Botafogo. Agora, de maneira oficial, né? O Sport estava negando, agora oficializou. Hereda, lateral, não fica no Sport, volta para o CRB. Lembrando, ele estava no Sport por empréstimo. Rafael Thierry, zagueiro, que renovou o contrato recentemente com o Sport para a próxima temporada. E Christian Barleta, atacante. Jogadores que devem sair do Sport também, tá? Não deve ficar, a Chapecoense tem interesse. Quem tem interesse aqui por outro jogador do Sport é o CRB. Interesse no Igor Cariús. Pode sair também, tá? Matheus Eduardo, Ramon, Gessinho, 3 reforços do Coruripe de Alagoas para 2026. Will e Luiz Gustavo, reforços do Maranhão, Clube Atlético Maranhão para 2026. Gente, é Maranhão Atlético Clube, tá? Só para deixar tudo certinho. Mateusão, Lucas, Wendel e Flávio, reforços aí do Imperatriz do Maranhão. Vamos lá, gente. Fabinho, meia, fechou com o Amazonas. Paul, atacante, fechou com o Amazonas. Axel Lopes, goleiro, fechou com o Amazonas. João, goleiro, renovou com o Amazonas. Renan, goleiro, renovou com o Amazonas. Também aqui, Rafael Vitor, mais um que renovou contrato com o Amazonas, hein? Felipe Azevedo, atacante, fechou com o Capivariano. Eduardo Persson, fechou com o América Mineiro. Léo Oliveira e Vinícius, reforços aqui do Vitória, gente. Acho que é a Vitória de Santo Antão, tá? Mas eu vou ficar devendo aqui pros amigos. Bom, o jogador Kleber, atacante, que saiu recentemente do Ceará, né? Bom, vou dar uma checada aqui, gente. Bom, o Tite, treinador, tá perto de assumir o Besiktas da Turquia. Kleber, centroavante, fechou com o Aynan
da China. Arthur Goleiro fechou com o Verona da Itália. Lucas Olímpio fechou com Vitória de Santo Antão. Bruninho, atacante, fechou com Central de Caruaru. Aqui também. Vamos lá, gente. Zagueiro Luiz Felipe fechou com São Bento. Atacante Pingo já passou pelo Santa Cruz aqui em Pernambuco. Fechou com o Nacional de Patos da Paraíba. Andrei Volante, oficializado pelo Santa Cruz de Pernambuco. Vamos lá, gente. Matheus Emiliano e Rafael Pascoal, Confiança de Sergipe, reforços. Oliveira, rapaz, acho que é Diogo Oliveira o nome dele. Ex-Paysandu, vai atuar no futebol asiático, mas não consegui descobrir qual clube, gente, tá? Aqui também, Luiz Fernando, jogador anunciado pelo Serra Branca da Paraíba. Enzo Wagner, atacante, filho de Wagner Love, estava no Sport Recife e agora vai jogar no Curitiba. Rafael Marques, ex-atacante, hoje em dia, treinador e agora vai assumir o Primavera de São Paulo. Cauã de Almeida, novo treinador do Avaí de Santa Catarina. Eduardo Melo fechou com São José de São Paulo. Jorginho Meia, ex-Atlético Goianiense, Sport Recife, fechou com Figueirense. Jean Mangabeira, volante, fechou com Figueirense. Kevin Ramírez, atacante, fechou com Atlético Goianiense. Malmo da Suécia contratou o treinador Miguel Ángel Ramírez. Quem não lembra dele, ele passou pelo Inter de Porto Alegre. O jogador Vander fechou com Bahia de Feira, gente. O jogador Paulinho Mocelin fechou com Londrina. Jogador Lucas Gaúcho fechou aqui com o São Joséense do Paraná. Lucas Gaúcho fechou com São Joséense do Paraná. Félix Jorge fechou com CSA de Alagoas. Vamos lá, gente. Horizonte do Ceará fechou a contratação aqui do William Anicete, atacante. O Jean fechou com Caxias. O Mancha, bom, pelo que eu entendi, ele será executivo de futebol do CSA, tá? Mas, aliás, jogador mesmo, do CSA, tá? Aqui também, Jonas Cabral, esse jogador aqui fechou com o Decisão Goiana, Pernambuco. Vamos lá, gente. O Alisson é comprado pelo Curitiba junto ao Atlético de São João del Rei. Della Torre, centroavante, saiu do Curitiba, fechou com Vila Nova de Goiás até 2027. Aqui também o jogador. Vamos lá, gente. Matheus Guilherme, Arthur. E tem mais um aqui, gente, que fechou com o CSA, tá? Vou dar uma checada. Thiago Medeiros. Fechou com o CSA de Alagoas. Jefferson Lopes fechou com Asa de Arapiraca. Aqui também o jogador. Vou dar uma checada. Galera, o nome do jogador que eu passei do CSA não é Matheus Guilherme, não, tá? É Igor Guilherme, tá? O jogador contratado pelo CSA. Só para corrigir aqui, para a gente não passar nada errado, né? Nicolas, jogador comprado pelo Goiás junto ao Ceará. Jogador João Vitor, fechou com a Chapecoense. Vamos lá, gente, o jogador Doda, mais um reforço do Imperatriz do Maranhão para 2026. Aqui também, Danilo Fernandes, goleiro, vai se aposentar do futebol, vai sair do Bahia para se aposentar do futebol. Batalha, esse jogador não fica no Juventude e o Remo tem interesse. Santiago Arias, mais um jogador que não fica no Bahia para 2026. Andrés Cubas, esse jogador está negociando para ser reforço do Atlético Paranaense. Jadson, estava no Juventude e fechou com o Atlético Paranaense para a próxima temporada. Aqui também, Walter, atacante, aquele mesmo gordinho, fechou com o Atlético Alagoinhas da Bahia para 2026. Bom, Caicedo, centroavante estrangeiro, está fechando com o Goiás. Depena, Rodrigo Moledo, Zeca, Matias Fraque, alguns jogadores que estão saindo do Curitiba, que não ficam para a próxima temporada. Nicolas Careca, Everaldo e Giovani, Felipe Machado e Alex Silva, outros jogadores que também não ficam no Curitiba para a próxima temporada. Vamos lá, gente. Vigílio Alaia, jogador de 17 anos do Alcas do Equador, fechou com o Bayern de Munique. Vagninho, atacante, fechou com Criciúma. Aqui também,
Jair renovou o contrato com o Vasco até final de 2026, podendo renovar até final de 2027. Vamos lá, gente. O novo diretor de futebol do Criciúma é o Éder, ex-atacante do próprio Criciúma, também da seleção portuguesa, né? Aliás, da seleção italiana, na verdade. Bom, portuguesa, gente, tá? Só para não passar errado. Bom, o Thiago Carpini revelou, treinador, que não fica no Juventude, não, para a próxima temporada. Jogador JP Galvão, gente, que se muito me engano pertence ao Botafogo, deve fechar com o Paysandu para a próxima temporada. Gustavo Bochecha, esse volante, Gustavo Bochecha, é mais um que deve fechar com o Paysandu para a próxima temporada. Matheus Melo, por empréstimo do Santa Cruz, fecha com o CSA. Patrick De Luca, esse jogador aqui fechou com o Clube do Remo. O jogador também aqui, vamos lá, dar uma checada. Rodrigo Soares, que estava no Novo Horizontino, fecha com o Goiás. Me parece ser um lateral, né? Sávio, esse jogador renovou o contrato com o Clube do Remo. Rian, esse jogador fechou com Vila Nova de Goiás. Água Santa do estado de São Paulo, né? Time do Água Santa. Fechou a contratação de Vanderlei, goleiro. Aquele mesmo, ex-Curitiba, eles uma ruma de clube, né? Naldo, esse jogador fechou com o Linense de São Paulo. Vamos lá, gente. Rian Santana, mais um jogador que fechou com o CSA de Alagoas. Igor Cássio, centroavante, fecha com a Linense de São Paulo. Auremi, volante, está renovando o contrato com o Náutico. Vamos lá, gente. Rogério Corrêa, até final de 2027. Novo treinador da Ferroviária de São Paulo. Rian Vitor, Jackson Borges e Felipe Gabriel, 3 zagueiros contratados pelo Luverdense do Mato Grosso. Eduardo Goleiro está fechando com o Desportivo Brasil. Jogador Vinícius, está fechando com o CSA de Alagoas. Jogador Bruno Mezenga, centroavante, fechando com o Ituano. Vamos lá, gente. Gabriel Bosquilha está muito perto de sair do Operário do Paraná para jogar no Goiás. Pedro Leon, esse jogador sai do Sub-20 do Flamengo e vai jogar no time B do Orlando City dos Estados Unidos. Bom, galera, agora passando notícias do Bayern de Munique, né? Os amigos já perceberam aí, o Bayern contratou um garoto, né? 17 anos aí, do Aucas do Equador. Mas falando agora sobre a provável escalação do Bayern, né? Para o jogo de amanhã contra o Stuttgart, pelo campeonato alemão. O jogo é na casa do Stuttgart. Vamos lá. Neuer no gol. Aqui está indicando Sacha Boey na lateral. Vamos com essa escalação, né? O Upamecano e Kim Jae na defesa. O Bishop na outra lateral. Também aqui Kimmich Goretzka na volância. O Cal na meia. Lennart Cal. Olise por um lado, Luiz Dias por outro e centralizado o Harry Kane, né? Essa deve ser, segundo os sites, a provável escalação do Bayern para esse jogo aí contra o Stuttgart. Amanhã, repito, né? Esse sábado, às 11h30 da manhã, pelo campeonato alemão. Bom, gente, esse jogo entre Stuttgart e Bayern de Munique é válido pela 13ª rodada do campeonato alemão. Tá? É na MHP Arena, casa do Stuttgart, né? Detalhe, é a segunda vez que o Bayern de Munique joga na MHP Arena na atual temporada, gente. Por que eu estou dizendo isso? Apesar do campeonato alemão ser turno e retorno, como é que o Bayern de Munique pode jogar 2 vezes no mesmo lugar? E contra o mesmo clube? Pô, então me explica aí. Bom, lá atrás, o primeiro jogo oficial pela atual temporada que estamos tendo, né, na Europa, foi entre Stuttgart e Bayern de Munique, na MHP Arena, válido pela final da Supercopa da Alemanha, né? Naquele jogo, o Bayern de Munique venceu por 2-1. Esse jogo, como falei, né, agora é válido pelo campeonato alemão. E, bom, gente, o que dá para dizer desse jogo? Eu vou simplificar, para não fazer um comentário muito grande. O clássico.
De clássico, eu não gosto de falar muito, porque, para mim, clássico é clássico e vice-versa. Aquela velha questão, aquele velho clichê, para mim se encaixa, né? Se encaixa perfeitamente em um clássico. Stuttgart e Bayern é basicamente isso, gente. Repito, como sempre venho falando, torço que o Bayern vença. Torço que o Bayern apresente um bom futebol. Mas reconheço não só o belo time que o Stuttgart tem, com a boa fase que eles vêm tendo. Eles vêm em ótima fase no campeonato alemão, passaram agora na Copa da Alemanha, estão bem na Liga Europa, tá? Estão bem em todas as competições que estão disputando. Então, assim, é um clube bem arrumado. De verdade, muito bem arrumado. Então, assim, é um jogo dificílimo. É um jogo, de fato, um clássico. Sem tirar nem pôr. Um clássico, tá? Bom, gente, uma outra situação que eu posso colocar aqui é a seguinte. Gente, assim, para fechar aqui de minha parte, só falando que o Stuttgart está na 6ª posição, beleza? No campeonato alemão. E pelo campeonato alemão, é verdade, vem de derrota em outro clássico contra o Hamburgo, né? Por 2-1. O último jogo, né? O Stuttgart venceu pela Copa da Alemanha, tá? Só deixando claro. Então, gente, assim, o Stuttgart é o 6º colocado, o Bayern de Munique é o 1º colocado. Bom, belo jogo, repito, um clássico, repito novamente, jogo difícil e repito novamente, torço como torcedor do Bayern de Munique que o Bayern saia bem, consiga vencer. Mas repito aquele clichê que eu venho repetindo sempre, que para mim é um fato. Respeito total ao adversário e vamos para cima. É uma luta contra um titã, que é o que o Stuttgart é, um verdadeiro titã. Beleza? Um campeão alemão, um campeão da atual Copa da Alemanha, certo? Na edição que passou, quem venceu foi o Stuttgart. Então, assim, clube muito bem arrumado, com um belo time. Vamos lá, vamos encarar. Jogo dificílimo, repito, um clássico. Para mim, não tem favorito, tá? Bom, galera, abraço a todos, até a próxima. Bom final de semana para geral. Deixem um like aí, galera, é sempre importante, saibam disso, tá? O like não é besteira, não é qualquer coisa, ajuda o canal a crescer e ajuda a uma ruma de gente ficar bem informado. É sempre legal, né? Então é isso aí, galera. Fui! Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, já tinha fechado o vídeo aqui, né? Deixa eu só passar duas informações aqui que apareceram para mim, né? De última hora. Eric Garcia, esse zagueiro renovou o contrato com o Barcelona até 2031, de forma oficial. O jogador inglês Lingard encerrou o contrato com o Seul da Coreia, está livre no mercado. Beleza? Bom, gente, quis voltar aqui para passar essas duas informações. Abraço a todos. Peço o like mais uma vez. Fui!